Afirmo que a verdade é uma terra sem caminho. O homem não pode atingi-la por intermédio de nenhuma organização, de nenhum credo. Tem de encontrá-la através do espelho do relacionamento, através da compreensão dos conteúdos da sua própria mente, através da observação. Pois é, Jiddu Krishnamurti, um filósofo bem conhecido do século XX e que influenciou muita gente. Eu vou mostrar depois quem foi influenciado por ele, inclusive eu, obviamente. Primeira vez que eu li textos deste filósofo, eu devia ter uns 15 anos de idade, eu acho, e portanto achei um pouquinho complexos, essa visão não dualista dele. E tive que ler várias vezes, obviamente. Era um livro de citações dele, como esta que eu li agora no início. Mas me chamou a atenção esse aspecto dele se revoltar contra os mestres falcatrua, uma coisa que a gente fala muito aqui. Falar de uma liberdade na busca da verdade, entre outras coisas, autoconhecimento, e assim vai. Aí eu comecei ao longo da minha vida a ler mais sobre Krishnamurti, não só a história dele, que eu vou falar aqui também, mas o pensamento dele, que até é o objetivo principal desse vídeo aqui. Bom, o Krishnamurti ele teve um momento muito polêmico da vida. Vamos pensar assim, uma criança muito pobre na Índia, que foi de certa forma adotada, entre aspas, por dois membros da Sociedade Teosófica, especialmente o Charles Webster Leadbeater, aquele que escreveu o livro Os Chakras, que todo mundo já viu, lá da editora Pensamento e outros, e Annie Besant, que foi presidente da Sociedade Teosófica, que foi criada por Helena Blavatsky. O problema é que esses dois indivíduos eram muito maluquetes, fanáticos, e acharam, pelo menos na clarividência do Leadbeater, que o Krishnamurti, aquela criancinha, acho que tinha 12, 14 anos quando foi para a Sociedade Teosófica, que ele era uma espécie de avatar, uma Maitreya que viria. Loucura do Leadbeater. Só que o problema é que a partir dessa loucura criaram toda uma aura e uma organização em torno dele, a Ordem da Estrela. E assim, semelhante ao que acontece talvez com algumas crianças em grupos evangélicos que são mini-pastores e mini-pastoras às vezes, essa criança se criou incrivelmente pressionada a, digamos, manifestar algum tipo de divindade avatárica, alguma coisa assim, e não era verdade. Ele não sentia dessa forma. Ele só teve coragem de dissolver essa ordem em 1929, e a partir de então se tornou Krishnamurti que nós conhecemos, aquele filósofo que sempre contestou essas autoridades. O primeiro livro dele, que se chama Aos Pés do Mestre, que é considerado uma afronta ao pensamento do próprio Krishnamurti, para mim é uma invenção. Ele não foi escrito pelo próprio Krishnamurti, ele foi uma invencionice do Leadbeater com a Annie Besant, colocaram na boca de Krishnamurti. Ele vai totalmente contra aquilo ali. Eu já li muito esse livro, Aos Pés do Mestre, e é muito diferente de tudo que aconteceu depois. Então, sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, vou mostrar aqui uma foto do Krishnamurti aos 20 anos, enquanto eu vou mostrando algumas coisas para vocês. O Jiddu Krishnamurti ele nasceu em 11 de maio de 1895, na cidade de Madanapalli, no sul da Índia. Sua história de vida é marcada por eventos extraordinários que levaram de uma infância comum a se tornar um dos pensadores espirituais mais influentes do século XX. Krishnamurti veio de uma família Telugu de linha bramânica. Então, ele nasceu em um pequeno povoado situado a 250 quilômetros ao norte de Madrasta. Como oitavo filho, sendo esse um costume indiano, seu nome foi dado segundo a tradição ortodoxa hindu em homenagem a Shri Krishna, que havia sido também um oitavo filho. Então, na Índia, o oitavo filho recebe o nome de Krishna, daí Krishnamurti. Com seus irmãos, acompanhou seu pai Jiddu Narayana e até Adyar,
né, que era a sede da Sociedade Teosófica, em 23 de janeiro de 1909, pois esse conquistara um emprego de secretário assistente da Sociedade Teosófica, a entidade aquela famosa que estuda as religiões, né, fundada por Helena Blavatsky. Reza a tradição Brahmani, a qual a família era vinculada, que o 8º filho toma no batismo o nome Krishna, em homenagem ao Deus, né, Krishna, de quem a mãe, Sandivama, era devota. Foi o que aconteceu com Krishnamurti, a quem foi dado o nome de Krishna juntamente com o nome de família Didu. Com a idade de 13 anos, passou a ser educado pela Sociedade Teosófica, que o considerava um dos grandes mestres do mundo, praticamente o Maitreya, o instrutor do mundo que viria, alguma coisa assim. Em Adyar, Krishnamurti foi descoberto por Charles Webster Leadbeater, famoso membro da Sociedade Teosófica, em abril de 1909, e que após diversos encontros com o menino viu que ele estava talhado para se tornar o instrutor do mundo, acontecimento que vinha sendo aguardado pelos teosofistas, uma coisa meio, né, messiânica, ou seja, até aquele momento dá para ver que havia um messianismo dentro da Sociedade Teosófica. Hoje ele é uma grande vergonha para a Sociedade Teosófica e acredito que tenha sido totalmente abandonado. Após 2 anos, em 1911, foi fundada a Ordem da Estrela do Oriente, com Krishnamurti como chefe, e que tinha como objetivo reunir aqueles que acreditavam nesse acontecimento e preparar a opinião pública para o seu aparecimento, com a doação de diversas propriedades e somas em dinheiro. Olha aí, gente. Krishnamurti, assim, foi sendo preparado pela ST. Algo, porém, iniciou sua separação de seus tutores, a morte de seu irmão Nitya, em 13 de novembro de 1925, que lhe trouxe uma experiência que culminou em uma profunda compreensão. Ele era muito ligado a esse irmão. Então, Krishnamurti em breve viria a emergir como um instrutor espiritual e dito mestre extraordinário e inteiramente descomprometido. O Krishnamurti ele foi educado na Inglaterra e na Índia, foi preparado para o papel que se esperava que desempenhasse como líder espiritual. No entanto, à medida que amadurecia e se desenvolvia, ele começou a questionar a autoridade, as crenças e as estruturas institucionais que o cercavam. Tanto que, em 1929, após uma experiência de transformação pessoal, ele dissolveu a Ordem da Estrela, que foi essa organização criada para preparar o caminho para sua liderança espiritual, afirmando que a verdadeira transformação só poderia ser alcançada pela compreensão individual e pela busca da liberdade interior, em vez de seguir um líder externo. Durante o resto da existência, foi rejeitando insistentemente o estatuto de guia espiritual que alguns tentaram lhe atribuir. Continuou a atrair grandes audiências por todo o mundo, mas recusando qualquer autoridade, não aceitando discípulos e falando sempre como se fosse de pessoa a pessoa. Eu acho que é o mais adequado, né, gente? O cerne do seu ensinamento consiste na afirmação de que a necessária e urgente mudança fundamental da sociedade só pode acontecer através da transformação da consciência individual. A necessidade do autoconhecimento e da compreensão das influências restritivas e separativas das religiões organizadas, dos nacionalismos e de outros condicionamentos foram por ele constantemente realçadas. Chamou sempre a atenção para a necessidade urgente de um aprofundamento da consciência, para esse vasto espaço que existe no cérebro onde há inimaginável energia. Essa energia parece ter sido a origem da sua própria criatividade e também a chave para o seu impacto catalítico numa tão grande e variada quantidade de pessoas. A educação, e aí está o lado social importantíssimo de Krishnamurti, a educação foi sempre uma das preocupações de Krishnamurti. Fundou várias escolas em diferentes partes do mundo, onde crianças, jovens e adultos pudessem aprender juntos a viver um cotidiano de compreensão da sua relação com o mundo e com os outros seres humanos, de descondicionamento e de florescimento interior. Durante sua vida viajou por todo o mundo falando às pessoas, tendo falecido em 1986, com a idade de 90 anos.
As suas palestras e diálogos diários e outros escritos estão reunidos em mais de 60 livros, aliás, dos quais eu li algumas dezenas na minha vida. Reconhecendo a importância dos seus ensinamentos, amigos do filósofo estabeleceram fundações na Europa, Estados Unidos, América Latina, Índia, assim como centros de informação em muitos países do mundo, onde se podem colher informações sobre Krishnamurti e a sua obra. As fundações têm caráter exclusivamente administrativo e destinam-se não só a difundir a sua obra, mas também a ajudar a financiar as escolas experimentais por ele fundadas. Então há um projeto experimental aí. Então, Dido Krishnamurti faleceu em 17 de fevereiro de 1986, deixando para trás um legado duradouro de pensamento profundo e uma mensagem de liberdade e transformação interior que continha e continua a impactar e inspirar pessoas em todo o mundo até os dias de hoje. Pois é, gente, impactou muita gente mesmo. Eu vou mostrar para vocês uma foto dele no discurso de dissolução da Ordem da Estrela do Oriente, em 1929. Eu vou ler o discurso daqui a pouquinho para vocês entenderem que, digamos, é como ele realmente se apresenta como um instrutor, mas não naquele inicianismo da sociedade teosófica, um instrutor humano, como todos nós. Esse é um ponto muito importante. Muito bem. Mas, como eu disse, vários pesquisadores, até cientistas, foram muito influenciados por Krishnamurti. Um deles, bem conhecido, autor deste livro aqui, Eckhart Tolle, do Poder do Agora, né? Totalmente influenciado por Krishnamurti. Quem leu esse livro, O Poder do Agora, ou outros livros dele, posso dizer, assim, pelo que eu conheço de Krishnamurti, que basicamente é a mesma ideia. Mas tem um outro, né, que é um cientista, físico, que também conviveu com Krishnamurti e também foi influenciado por ele, que é Dave Bohm, autor de Totalidade, a Ordem Implicada, que criou essa teoria da totalidade, a Ordem Implicada, que é uma teoria da física, também influenciado por Krishnamurti. Ele diz isso nesse livro, inclusive. Então, vejam, um filósofo e um físico. Que interessante, né? Dos dois eu já fiz vídeo aqui na playlist Ciência Espiritual aqui no canal. Tem, gente. Mas como eu não tinha nunca feito nada sobre Krishnamurti, e ele é um pensamento complexo para alguns, eu pensei, qual a melhor maneira de fazer? Então eu vou apresentar, a partir daqui, mais o pensamento dele, a parte da história que encerrou aqui nesses 12 minutos. Mas o pensamento dele é muito interessante, para quem já leu o Eckhart Tolle vai se encontrar ali, né? Até Deepak Chopra e outros, mas é importante a gente definir assim, mais didaticamente o pensamento de Krishnamurti, o que nem sempre é fácil, e talvez por isso esse vídeo seja útil para quem já leu Krishnamurti, achou um pouco confuso, complicado. Como é que a gente didaticamente falaria do pensamento dele como filósofo, né? É interessante fazer isso, é uma coisa que eu mesmo demorei para conseguir fazer. Então, vamos vendo aqui, vamos colocar alguma outra figurinha aqui, ele com seus 20 e poucos anos, acredito, bem novinho. Mas eu vou ler aqui o que Eckhart Tolle, que eu acabei de falar, né, disse sobre Krishnamurti no livro Um Novo Mundo, que saiu depois do Poder do Agora. O que ele diz aqui? Bom, atentem para isso, já ele mostra o quanto ele foi influenciado, né, pelo Krishnamurti. Krishnamurti, o grande filósofo e mestre espiritual indiano, deu conferências e viajou quase o tempo inteiro por todo o mundo durante mais de meio século tentando transmitir palavras que são conteúdo, aquilo que está para além das palavras, para além do conteúdo. Numa das conferências, já na última fase de sua vida, ele surpreendeu a assistência com a seguinte pergunta: querem saber qual é o meu segredo? Finalmente, após tantos anos, o mestre ia revelar-lhes o segredo para alcançarem a essência. Né? Este é o meu segredo, proferiu ele. Não dou importância ao que acontece. Ele não desenvolveu a questão, por isso desconfio que a maior parte das pessoas ainda ficou mais perplexa do que já estava. Contudo, as implicações dessa afirmação simples eram profundas. Quando eu não me importo com o que acontece, o que implica isso? Implica que internamente eu esteja em sintonia com o que acontece. Como é óbvio,
O que acontece refere-se ao tal qual do momento presente. A gente chama de talidade no budismo, que é sempre aquilo que é. Se é, aí pronto. Refere-se ao conteúdo, à forma que o momento presente, o único momento que existe, assume, aquilo que eu chamo de outros de o eterno presente. Estar em sintonia com o que é significa estabelecer uma relação de não resistência interior com o que acontece. Significa não rotular mentalmente de bom ou mal, mas deixar que ele seja. Quer isso dizer que já não podemos agir com o intuito de produzir mudanças na nossa vida, tipo as mudanças sociais, promoção de justiça social, maior consciência social, né? Pelo contrário. Quando a base das nossas ações é a sintonia interna com o momento presente, as nossas ações são fortalecidas pela inteligência da própria vida. Essa é a referência do Eckhart Tolle no livro Um Novo Mundo, sobre as ideias do Krishnamurti. Muito importante a gente ter essa definição aqui. Né? É fácil a gente achar que pessoas como Krishnamurti não têm nenhum efeito social, nenhum processo de consciência social, justiça social. Não é bem assim. Né? Então aqui eu corrijo essa questão aí que às vezes aparece. Aqui já o Krishnamurti já no final da sua vida, né? Dá para ver como ele envelheceu. Bom, quais são as principais ideias do Krishnamurti? São alguns pontos que eu acho importantes, 6 na verdade, que ele falava muito nos seus livros. Liberdade, autoconhecimento, observação sem julgamento, meditação, relacionamentos e conexão humana e, por último, desapego. Vou falar um pouquinho agora de cada um e depois eu vou desenvolver esses conceitos a partir das ideias dele. Liberdade, então. Krishnamurti enfatizou a importância da liberdade interior, né, como um processo de libertação das limitações do condicionamento social, cultural e psicológico. Então ele nos incentivou a questionar e transcender os sistemas de crenças e padrões de pensamento impostos pela sociedade. Quando ele incentiva a questionar, além de transcender, ele já está fazendo um trabalho social, de consciência social. Vai questionar aquilo que é racista, que é misógino, que é homofóbico, que é preconceituoso, que é prejudicial aos seres humanos, aos seres vivos do planeta, e vai querer que se transcenda isso. Então, realmente isso é um trabalho social. Sim, acho importantíssimo esse princípio. O segundo, autoconhecimento. Então, para ele, né, a verdadeira transformação começa com a compreensão de nós mesmos. Ele nos convidou a investigar profundamente nossa própria psicologia a fim de descobrir nossos medos, desejos e motivações ocultas. Temos que nos conhecer e conhecer a nossa sombra também, né? Falando como Jung diria. O autoconhecimento é considerado essencial para a verdadeira liberdade e felicidade. Esse é o ponto que é espiritualidade na veia, gente. O autoconhecimento tem muito a ver com espiritualidade, a ponto de que essa palavra autoconhecimento, eu acho que é uma das palavras cotadas para substituir a palavra espiritualidade em algum momento, porque tem a ver muito com o processo interno. Terceiro princípio, ideia principal, né, do ensinamento de Krishnamurti é a observação sem julgamento. Krishnamurti enfatizou a importância de nos observarmos, observar o mundo ao redor, sem julgamentos, sem crenças preconcebidas ou até projeções, que é o que a gente faz o tempo todo, na verdade. Ele nos encorajou a desenvolver uma mente clara e livre de distorções, permitindo uma compreensão mais profunda da realidade. Aí nós perguntamos, como que isso vai ser possível na prática? Aí a quinta ideia dele é uma sugestão, meditação. Então, para Krishnamurti, a meditação não é apenas uma prática isolada, mas uma maneira de viver a cada momento. Ele viu a meditação como um estado de consciência em que a mente está completamente presente e alerta, livre do passado e do futuro. A meditação para ele é a chave para a transformação interior e para uma compreensão mais profunda da vida. Quinta ideia, relacionamentos e conexão humana. Bom, Krishnamurti destacou a importância dos relacionamentos saudáveis e autênticos. Enfatizou que a verdadeira comunicação e conexão só podem surgir quando estamos cientes de nossos próprios condicionamentos e preconceitos, permitindo um diálogo aberto e uma compreensão
mútua. Isso tem muita importância hoje, principalmente na sociedade que é incrivelmente preconceituosa, como eu disse, racista, misógina, homofóbica e assim vai, né, gente? E a quinta ideia é o desapego. Então, o Krishnamurti nos convidou a desenvolver um senso de desapego em relação às ideias, identidades e conceitos fixos. Também nos encorajou a permanecer abertos à incerteza e à mudança, permitindo que a mente se renove constantemente e explore a infinita possibilidade do momento presente. Então, essas são apenas algumas das ideias. Já já eu vou desenvolvê-las mais, mas eu gostaria de ler uma parte bem interessante aqui, que posso colocar ele aqui, né, em tela cheia para vocês. Um dia perguntaram, né, a ele sobre Deus. Isso está no livro A Arte da Libertação. Todos os livros do Krishnamurti são praticamente transcrições de suas palestras. Então, transcrição de palestras dele, A Arte da Libertação é um deles. Aí alguém fez uma pergunta, muito comum nos livros dele ter perguntas, porque eram palestras, né? Alguém perguntou assim: a crença em Deus sempre foi poderoso incentivo a viver melhor. Por que negais Deus? Por que não procurais reavivar a fé do homem na ideia de Deus? A resposta do Krishnamurti é tão incrível que eu digo que se eu tivesse dado essa resposta em algum momento, me satisfaria completamente com a minha vida, porque ela foi cirúrgica. Ele disse o seguinte: consideremos o problema amplamente com inteligência. Eu não nego Deus, seria insensato isso. Só o homem que não conhece a realidade emprega palavras destituídas de significação. O homem que diz que sabe, não sabe. O homem que experimenta a realidade, momento por momento, não tem meios de comunicar essa realidade. Aqui ele está falando de não-dualismo, praticamente. Examinemos essa questão. Os homens que lançaram a bomba atômica em Hiroshima disseram que Deus estava com eles. Os que voavam da Inglaterra para destruir a Alemanha diziam que Deus era seu copiloto. Os Hitlers, os Churchills, os generais, todos falam de Deus, têm imensa fé em Deus. Estão eles prestando algum serviço ao homem, dando-lhe uma vida melhor? Os que dizem crer em Deus devastaram a metade do mundo e o mundo está cheio de misérias. Por causa da intolerância religiosa, temos separações das pessoas em crentes e não crentes, separações que conduzem a guerras religiosas. O que isso indica é que tendes uma mentalidade extraordinariamente política, e o capitalista tem sua gorda conta corrente no banco, o coração insensível e a mente vazia. Aí começaram risos na plateia, e ele disse: não riais, porque fazeis exatamente a mesma coisa. Os que têm o coração vazio também falam de Deus. A crença em Deus será um poderoso incentivo a viver melhor? Por que precisais de incentivo para viver melhor? O vosso incentivo certamente deve ser o vosso próprio desejo de viver com pureza e simplicidade, não achais? Se desejais um incentivo, não vos interessa tornar a vida possível para todos. Só vos interessa o vosso incentivo, que é diferente do meu, e vamos brigar por causa dos nossos incentivos. Mas se vivemos felizes todos juntos, não porque cremos em Deus, mas porque somos entes humanos, possuiremos então em comum todos os meios de produção, a fim de produzirmos para todos as coisas necessárias. Olha aqui, alguém lança lá no fundo, né? Krishnamurti é comunista! Pois é. Por falta de inteligência, aceitamos a ideia de uma superinteligência chamada Deus. Vou repetir. Por falta de inteligência, aceitamos a ideia de uma superinteligência chamada Deus. Mas esse Deus, essa superinteligência, não vai dar-nos uma vida melhor. O que leva a uma vida melhor é a inteligência. E não pode haver inteligência se há crença, se há divisões de classe, se os meios de produção se acham nas mãos de uns poucos, se há nacionalidades isoladas e governos soberanos. Bom, agora ele só não é comunista, é também anarquista, já vão acusar alguns, né? Tudo isso, evidentemente, denota falta de inteligência. E é essa falta de inteligência que está impedindo uma vida melhor, e não a falta
da crença em Deus. Bingo! Bingo! Lacrou, como se diria na visão moderna da questão. Bem isso, uma lacrada mesmo. Tanto que já começa, isso aqui já foi mais pro final da vida dele, mas ele já no primeiro discurso dele, quando ele dissolveu a Ordem da Estrela do Oriente, que tinha sido criada por Leadbeater, e aqui a Annie Besant também, né? Ele já disse um monte de coisas nesse sentido. Eu até vou deixar esse momento em que ele fez a dissolução, né, da Ordem, enquanto eu leio esse texto dele, que é realmente muito tocante, importantíssimo, e tem a frase que nós colocamos no banner aqui, que iniciou o nosso vídeo sobre a questão da verdade. A Ordem da Estrela do Oriente foi fundada em 1911 e dissolvida então em 1929. Ela foi criada para proclamar o advento do instrutor do mundo. Então, o Krishnamurti foi nomeado, na época, o dirigente da ordem, mas em 3 de agosto de 1929, dia da abertura do acampamento anual da Estrela, em Olmen, na Holanda, Krishnamurti dissolveu a ordem diante de 3.000 membros. Aí ele fez uma palestra em que ele disse o seguinte: vamos discutir nessa manhã a dissolução da Ordem da Estrela. Imagina como ficaram Leadbeater e Annie Besant nessa hora, né? Os beatos da Ordem da Estrela, como eu digo. Muitas pessoas ficarão encantadas, enquanto outras ficarão tanto tristes. Não é uma questão nem para júbilo, nem para tristeza, porque é inevitável, como vou explicar. Aí ele começou com a sua célebre frase: eu afirmo que a verdade é uma terra sem caminhos, e vocês não podem alcançá-la por nenhum caminho, qualquer que seja, por nenhuma religião, por nenhuma seita. Este é o meu ponto de vista e eu o confirmo absoluta e incondicionalmente. A verdade, sendo ilimitada, incondicionada, inacessível por qualquer caminho que seja, não pode ser organizada. Nem pode qualquer organização ser constituída para conduzir ou coagir pessoas para qualquer senda particular. Se vocês logo compreendem isso, verão o quanto é impossível organizar uma crença. Uma crença é algo puramente individual, e vocês não podem e não devem organizá-la. Se o fizerem, ela se torna morta, cristalizada. É como acontece com as religiões, gente, que são sistemas fechados. Torna-se um credo, uma seita, uma religião a ser imposta aos outros. Isto é o que todos estão tentando fazer mundo afora. A verdade é restringida e usada como joguete por aqueles que são fracos, por aqueles que estão apenas momentaneamente desgostosos. A verdade não pode ser rebaixada, mas em vez disso, deve o indivíduo fazer esforço para ascender até ela. Vocês não podem trazer o topo da montanha para o vale. Se querem atingir o cume da montanha, vocês devem atravessar o vale, escalar as escarpas, sem medo dos perigos, dos perigosos precipícios. Portanto, essa é a primeira razão, do meu ponto de vista, pela qual a Ordem da Estrela deva ser dissolvida. Nada obstante, vocês provavelmente formarão novas ordens, continuarão a pertencer a outras organizações em busca da verdade. Eu não quero pertencer a nenhuma organização do gênero espiritual. Por favor, compreendam isto. Novamente, eu sustento que nenhuma organização pode conduzir o homem à espiritualidade. Se uma organização foi criada com esse propósito, ela se transforma numa muleta, um ponto fraco, uma dependência, incapacita o indivíduo e impede-o de crescer, de estabelecer sua singularidade, que reside na descoberta que ele deve fazer por si mesmo daquela verdade absoluta, não condicionada. Essa é, portanto, outra razão pela qual eu decidi, uma vez que aconteceu, de ser eu o dirigente da Ordem da Estrela, dissolvê-la. Estou interessado somente numa coisa essencial: libertar o ser humano. Eu desejo libertá-lo de todas as prisões, de todos os temores, e não fundar religiões, novas seitas, nem estabelecer novas teorias e novas filosofias. Um jornalista que me entrevistou considerou uma façanha o ato de dissolver uma organização na qual havia milhares e milhares de membros. Para ele, isso foi um grande feito, porque ele disse: o que você fará doravante? Como você viverá?
Você não terá nenhum séquito, as pessoas não mais ouvirão. Se houver apenas 5 pessoas que ouçam, que tenham suas faces voltadas para a eternidade, isso será suficiente. De que serve ter milhares de pessoas que não compreendem, que estão totalmente imersas em preconceito, que não querem o novo, mas que até mesmo traduziriam o novo para satisfazerem seus próprios eus estéreis e estagnados? Tal como disse, tem um só propósito: tornar o homem livre, impulsioná-lo para a liberdade, auxiliá-lo a romper com todas as limitações, porque somente isso lhe dará felicidade eterna, lhe dará a incondicionada realização do ser, porque eu sou livre, incondicionado, completo, não a parte, não a relativa, mas a verdade inteira que é eterna. Eu desejo que aqueles que buscam compreender-me sejam livres, não que me sigam, não que façam de mim uma prisão que se transforme em religião, uma seita. Ao contrário, eles deveriam estar livres de todos os medos. Vocês estão acostumados com a autoridade, ou com a atmosfera de autoridade ao qual vocês acham que os conduzirá à espiritualidade. Vocês pensam e esperam que alguém possa, por meio de seus extraordinários poderes, um milagre, transportá-los a esse reino de eterna liberdade que é a felicidade. Toda a sua concepção de vida está baseada nessa autoridade. Quando vocês procuram uma autoridade que os conduz à espiritualidade, vocês são automaticamente instados a construir uma organização em torno daquela autoridade, pela simples criação de tal organização, a qual vocês pensam auxiliará essa autoridade a conduzi-los à espiritualidade. Vocês estão encerrados numa prisão. Vocês vêm se preparando por 18 anos e vejam quantas dificuldades há no processo de sua compreensão, quantas complicações, quantas coisas vulgares, seus preconceitos, seus temores, suas autoridades, suas igrejas, novas e antigas, tudo isso, afirmo, são uma barreira para a compreensão. Não consigo fazer-me mais claro do que isso. Não quero que concordem comigo, não quero que me sigam, quero que entendam o que eu estou dizendo. Essa compreensão é necessária, porque sua crença não os transformou, mas apenas os complicou, e porque vocês não estão dispostos a enfrentar as coisas como elas são. Vocês querem ter seus próprios deuses, novos deuses em vez dos antigos, novas religiões no lugar das antigas, novas fórmulas no lugar das antigas, todos igualmente sem valor, todos barreiras, todos limitações, todos muletas. No lugar de velhas preferências espirituais, vocês têm novas preferências espirituais. Em vez de antigas adorações, vocês têm novas adorações. Todos vocês dependem para a sua espiritualidade, para a sua felicidade, para a sua iluminação de outra pessoa. E nada obstante, vocês estejam se preparando para mim por 18 anos, quando eu digo que essas coisas são inúteis, quando eu digo que vocês devem jogá-las fora e olhar para dentro de vocês próprios para a iluminação, para a glória, para a purificação e para a incorruptibilidade do ser, nenhum de vocês está disposto a fazê-lo. Pode haver uns poucos, mas muito poucos. Então, por que se ter uma organização? Por que ter pessoas falsas, hipócritas me seguindo, a personificação da verdade? Tal como disse antes, meu propósito é tornar o ser humano incondicionalmente livre. Daí eu reafirmo que a única espiritualidade é a incorruptibilidade do eu que é eterno, é a harmonia entre razão e amor. Esta é a absoluta, incondicionada verdade que é a própria vida. Quero por isso libertar o ser humano, exultante como um pássaro no céu claro, aliviado, independente, estático nessa liberdade. E eu, para quem vocês estão se preparando por 18 anos, digo agora que vocês devem estar livres de todas essas coisas, livres de suas complicações, suas confusões. Para isso vocês precisam não possuir uma organização baseada em crença espiritual. Organizações não podem torná-los livres. Nenhum homem de fora pode torná-los livres. Nem o pode o culto organizado, nem a imolação de vocês mesmos por uma causa os torna livres. Nem enfileirando-se em uma organização, nem lançando-se em trabalhos os torna livres. Vocês usam uma máquina de escrever para escrever cartas, mas vocês não a colocam em um altar e a adoram. Mas é isso que vocês estão fazendo quando as organizações tornam-se seu principal interesse.
De novo, vocês têm a ideia de que somente determinadas pessoas possuem a chave do reino da felicidade. Ninguém a possui. Ninguém tem autoridade para possuir tal chave. Essa chave é seu próprio eu. E no desenvolvimento e na purificação e na incorruptibilidade desse eu particular está o reino da eternidade. Então vocês verão como é absurda toda a estrutura que vocês construíram, procurando ajuda externa, dependendo de outros para o seu consolo, sua felicidade, para sua força. Estes somente podem ser encontrados dentro de vocês mesmos. Vocês estão acostumados a que lhes digam quanto vocês avançaram, qual é sua posição espiritual. Quanta infantilidade! Quem além de você mesmo pode dizer se você está bonito ou feio por dentro? Quem além de você mesmo pode dizer se você é incorruptível? Vocês não são sérios nessas coisas. Essas são, portanto, algumas das razões por que, após cuidadosa consideração durante 2 anos, eu tomei esta decisão. Não foi um impulso momentâneo. Não fui persuadido a isso por ninguém. Não me persuadem em tais coisas. Durante 2 anos tenho pensado sobre isso morosamente, cuidadosamente, pacientemente. E agora decidi dissolver a ordem uma vez que aconteceu ser eu seu dirigente. Vocês podem formar outras organizações e esperar por outra pessoa. Não estou preocupado com isso, nem com a criação de novas prisões, novas ornamentações para esses cárceres. Meu único interesse é tornar o ser humano absolutamente, incondicionalmente livre. Incrível, gente. É incrível isso. Profundo, né? E assim nasce o Krishnamurti, que então até os 90 anos palestrou pelo mundo inteiro. Aqui está ele com Annie Besant, né? Uma das membros da Sociedade Teosófica, que junto com Charles Leadbeater achou que ele era o instrutor do mundo, mas num sentido messiânico, né? Claro que era um grande filósofo e foi importantíssimo na minha adolescência, inclusive, para ter o pensamento que eu tenho hoje. Mas principalmente para isso, para desfazer essas falácias das crendices, né, como ele mesmo diz. Então eu já tenho desde os 15 anos essa veia de um anarquismo espiritual, digamos assim. Eu considero Krishnamurti um dos filósofos do anarquismo espiritual, como eu falo. Claramente, até porque ele foi rebelde nesse processo. Né? Então é assim que eu o apresento para vocês. Na verdade, esse vídeo aqui não é só uma apresentação do que seria o legado do Krishnamurti, mas como eu, Paulo Steck, entendo por Krishnamurti aí, porque me influenciou também, né? Qualquer outro que fizesse um vídeo com a mesma proposta faria do seu jeito, aquilo que lhe influenciou, assim como falou Eckhart Tolle, o próprio David Bohm e outros, né, que se influenciaram por ele. Bom, aqui está ele, né, já bem mais velho, palestrando. E aqui uma pintura de Schwartz, mostrando ele quase que lembra o instrutor do mundo que eles queriam. Né? Mas, na verdade, ele era realmente um grande filósofo. Tanto que nós vamos desenvolver aquelas ideias principais dele, né? Da qual a liberdade é a principal. Começando por aí, então. Então, o Krishnamurti considerava a liberdade um tema central, e a gente viu que ele falou isso várias vezes nesse discurso da dissolução da Ordem da Estrela do Oriente. Né? Ele acreditava que a verdadeira liberdade não poderia ser alcançada de qualquer forma, por qualquer forma de conformidade, obediência a autoridades externas ou adesão a sistemas de crenças pré-estabelecidos. Em vez disso, Krishnamurti defendia uma liberdade interior, profunda e radical, que surgia da compreensão de si mesmo e da capacidade de questionar e transcender o condicionamento social, cultural e psicológico. Então, ele enfatizava que a liberdade verdadeira não está vinculada a nenhuma ideologia ou estrutura de pensamento fixa. Ele convidava as pessoas a investigarem suas próprias mentes, ele fala muito disso nas palestras, e observarem as formas pelas quais o pensamento condicionado, os desejos, o medo e o apego limitam a liberdade interior. Então, ele afirmava que a liberdade só pode ser encontrada quando nos libertamos dos limites de nossos condicionamentos mentais e nos tornamos conscientes de nossos próprios padrões de pensamento. Algo que o Buda ensinou, que está nos Yoga Sutra de Patanjali, em toda a cultura oriental antiga. Né?
Então, uma das principais ênfases da Krishnamurti era a importância de estar presente no momento atual, que é a base da filosofia do Eckhart Tolle, né, inspirada em Krishnamurti também. Ele acreditava que a verdadeira liberdade estava disponível somente quando nos livrássemos das preocupações do passado e das expectativas do futuro, coisa que o Buda também disse, e nos entregássemos completamente ao presente. Ele afirmava que a mente livre não está presa em preocupações, arrependimentos ou desejos futuros, mas está plenamente presente, aberta e receptiva ao que está acontecendo no aqui e agora. Além disso, Krishnamurti defendia que a liberdade interior não está intrinsecamente ligada à compreensão profunda do eu. Também está intrinsecamente ligada à compreensão profunda do eu. Então, a liberdade interior intrinsecamente ligada à compreensão profunda do eu. Então ele incentivava que as pessoas se questionassem constantemente, investigassem os próprios pensamentos, emoções, motivações, a fim de descobrirem a verdade sobre si mesmas. Acreditava que somente através do autoconhecimento da consciência plena nós poderíamos nos libertar das limitações da mente condicionada e experienciar uma verdadeira liberdade. Então, para ele, a liberdade não era apenas uma meta ou um estado a ser alcançado, mas um processo contínuo de questionamento, investigação e descoberta. Ele desafiava as pessoas a abandonarem os apegos mentais e emocionais, coisa difícil, né, gente? A se libertarem das estruturas de autoridade e a abraçarem a incerteza e a possibilidade infinita que o momento presente oferece. Isso é interessante, abraçar a incerteza, né? Mas tem muita gente que não quer dar um passo adiante além da sua zona de conforto, que é também uma zona de certeza, mas ela é incrivelmente insegura, né? Abraçar a incerteza, acho importante isso. O pensamento de Krishnamurti sobre a liberdade continua a ser profundamente relevante nos dias de hoje, convidando-nos a nos libertarmos das limitações impostas pelas crenças e sistemas de pensamento condicionados e a buscarmos uma liberdade interior que nos permita viver plenamente e em harmonia conosco, né, com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Pois é. Vamos voltar aqui e vamos ver o segundo princípio, que é o autoconhecimento. É outro muito importante, a ponto de eu dizer que seria a palavra adequada hoje para substituir a palavra espiritualidade, considerando espiritualidade um processo de autoconhecimento. Então, para ele, para o Krishnamurti, o autoconhecimento era fundamental para a busca da verdade e da liberdade interior, que foi o princípio anterior, né, a ideia anterior. Ele acreditava que a compreensão de si mesmo era o ponto de partida essencial para qualquer transformação significativa na vida de uma pessoa. Ele enfatizava a importância de olhar para dentro de si de forma objetiva, honesta, questionando todas as camadas de condicionamento psicológico que acumulamos ao longo da vida. Ele nos convidava a investigar nossos medos, desejos, motivações, padrões de pensamento, sem julgamento ou tentativa de justificativa. Aliás, uma das instruções mais básicas da meditação budista também. Ao nos tornarmos conscientes de nossa própria psicologia, podemos começar a entender como esses padrões e condicionamentos influenciam nosso comportamento e a maneira como experimentamos o mundo. Cada um do seu jeito, né? Krishnamurti enfatizava que o autoconhecimento não era uma busca intelectual ou teórica, mas uma jornada de observação direta e estar atento ao que está acontecendo internamente. E é baseado neste conceito que eu digo que autoconhecimento pode substituir a palavra espiritualidade. Porque é o mesmo objetivo da espiritualidade, ser uma jornada de observação direta das coisas e atenção ao que está acontecendo internamente. Ele incentivava as pessoas a desenvolverem uma qualidade de atenção plena em relação aos seus pensamentos, emoções e sensações sem tentar controlá-los ou reprimi-los. Ao observar isso, ao observar a si mesmo, sem julgamento, podemos começar a discernir a verdade sobre nós e a descobrir o que é essencial e genuíno em nossa própria natureza. Ele também destacava que o autoconhecimento não era um processo linear ou limitado a uma única descoberta, mas um movimento contínuo de investigação, no qual a mente permanece aberta e flexível, sempre disposta a questionar e desaprender o que foi acumulado. Ele encorajava a mente a estar em constante renovação, permitindo que novas percepções e compreensões surgissem a cada momento. Então, para Krishnamurti, o autoconhecimento não estava separado da ação no mundo. Importantíssimo, então, a espiritualidade engajada, né?
Ele enfatizava que a compreensão de si mesmo deveria levar à transformação em todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo os materiais também. Quando nos conhecemos verdadeiramente, podemos agir de forma mais autêntica e alinhada com nossos valores e aspirações mais profundas. Isso nos permite criar relacionamentos mais saudáveis, fazer escolhas mais conscientes e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. O pensamento do Krishnamurti sobre o autoconhecimento então nos convida a olhar para além das máscaras e papéis que desempenhamos na vida, a questionar as camadas de identidade que nos definem e a explorar a essência de quem realmente somos. É através desse autoconhecimento profundo que podemos descobrir uma liberdade interior autêntica e uma conexão mais significativa conosco e com o mundo ao nosso redor. Muito bem. E aí vem o terceiro elemento, que é observação sem julgamento. Terceiro elemento, terceira ideia principal do Krishnamurti. O que ele quer dizer com observar sem julgar, né? Para a gente entender bem esse conceito. Então, Krishnamurti acreditava que a observação livre de julgamentos permitia que a mente se abrisse para uma percepção clara e direta da realidade, sem distorções causadas por nossas crenças, preconceitos e projeções. Isso é uma base da meditação, gente. Quando nós estamos meditando, observando um objeto, se nós começarmos a julgar esse objeto, nós não percebemos como ele é. Então, para observar a realidade como ela é, temos que tirar nossas projeções, preconceitos, crenças e julgamentos que estão em cima disso. É nesse sentido, nossas avaliações, nossa contextualização da coisa. Krishnamurti nos convidava a desenvolver uma atenção plena em relação a nós e ao mundo, ao nosso redor, sem nos apegarmos a qualquer forma de avaliação ou opinião que fosse preconcebida. Então, ao praticar a observação sem julgamento, somos capazes de ver as coisas como elas são. É a talidade do budismo, né? Tathata, as coisas tais quais elas são. Em vez de como gostaríamos que fossem ou como fomos condicionados a vê-las. Ou seja, como elas realmente são. Isso envolve uma disposição para suspender temporariamente nossas opiniões e suposições, para que possamos ver além das aparências superficiais e nos aproximar de uma compreensão mais profunda da verdade. Aliás, esse é um dos primeiros ensinamentos que eu recebi no budismo Nyingmapa, do Vajrayana, do budismo tibetano, ver além das aparências. A observação sem julgamento também inclui a capacidade de nos observarmos internamente, sem reagir automaticamente às nossas próprias emoções, pensamentos e experiências. Krishnamurti nos encorajava a sermos testemunhas imparciais de nossos processos mentais, sem nos apegarmos a eles ou identificarmos com eles. Essa atitude nos permite investigar e compreender a natureza da mente de forma mais objetiva e clara. Então, ao praticarmos a observação sem julgamento, somos capazes de desenvolver uma maior sensibilidade e compreensão das complexidades da vida. Nos tornamos conscientes das nossas próprias projeções e interpretações, bem como das influências externas que moldam nossas percepções. Isso nos permite ver além das aparências superficiais, das divisões e das ilusões e nos conectar com a essência da realidade. Então ele via a observação sem julgamento como uma habilidade que poderia ser cultivada pela prática da atenção plena e da consciência constante. Então ele acreditava que ao nos tornarmos observadores conscientes da nossa própria mente, sem sermos cativos de nossos julgamentos e expectativas, poderíamos experimentar uma clareza mental renovada, uma liberdade interior mais profunda. Praticando então essa observação sem julgamento, começamos a nos libertar dos condicionamentos mentais que limitam nossa compreensão e nos separam dos outros. Essa prática nos convida a abraçar a incerteza, a curiosidade e a abertura para novas perspectivas, permitindo uma compreensão mais holística e abrangente da realidade. Então, no pensamento de Krishnamurti, a observação sem julgamento é a chave fundamental para a transformação interior e para a busca da verdade. Ao cultivar essa qualidade de atenção, somos capazes de ver além das divisões e dualidades, experimentando uma percepção mais profunda da unidade da vida e da nossa própria conexão com o mundo. E aí, a partir disso, que é importante a gente ter a noção da meditação, que é a próxima ideia de Krishnamurti. Ele considerava a meditação como uma parte essencial da busca espiritual do despertar da consciência.
No entanto, sua abordagem em relação à meditação diferia da prática tradicionalmente entendida. Como é que era a meditação segundo Krishnamurti? Então, para ele, a meditação verdadeira não se trata de seguir técnicas ou métodos específicos, nem de alcançar um estado de tranquilidade ou concentração. Em vez disso, ele enfatizava que a meditação era uma profunda investigação interior, um estado de total atenção e percepção clara do momento presente. Atenção plena, né, gente? Então, Krishnamurti argumentava que a meditação genuína não está limitada a um lugar ou momento específico, mas é uma qualidade de consciência que permeia todas as atividades da vida diária. De certa forma, eu aprendi isso no budismo também. Não adianta aquela meditação formal, sentada com sadhana, com texto, com oração, com mantra, né, com mudras e tudo. O que importa é como o seu estado mental está depois que você sai da meditação. Ele deve se tornar assim, ele deve permanecer atento, né, ao processo mental, pela maior parte do tempo ao longo do dia após a sessão de meditação. Então, isso é perfeitamente consoante com essas palavras, né, com esse ensinamento do Krishnamurti. Ele encorajava as pessoas a estarem plenamente presentes em cada momento, a estarem conscientes de seus pensamentos, emoções, sensações, do ambiente ao redor. Então, para Krishnamurti, a meditação não envolvia a busca de um objetivo, a busca de resultados, nem mesmo de iluminação, gente. Era uma prática de autoinvestigação, um questionamento profundo e direto da nossa própria mente e da natureza da existência. Tem mais a ver com a meditação vipassana. Ele incentivava as pessoas a observarem seus pensamentos e emoções sem julgamento, a fim de descobrir a verdade sobre si mesmas e transcender as limitações da mente condicionada. Então, para ele, a meditação não era uma fuga da realidade, mas uma imersão total na realidade presente. Ele acreditava que ao estarmos atentos ao momento presente, sem sermos cativos dos padrões habituais de pensamento, poderíamos experimentar uma profunda transformação interior e uma conexão mais plena com a totalidade da vida. Também enfatizava a importância da meditação como um caminho para a liberdade interior. Ele argumentava que a meditação verdadeira nos ajudava a nos desapegarmos dos condicionamentos mentais, né, de tudo, permitindo-nos vivenciar uma liberdade além das limitações da mente. Além disso, o Krishnamurti rejeitava a ideia de que a meditação deveria ser conduzida por um líder ou instrutor externo. Ele enfatizava a importância da autodisciplina e da autorresponsabilidade na prática da meditação. Cada indivíduo, segundo ele, deveria ser seu próprio guia e mestre na jornada da meditação. Em resumo, para Krishnamurti, a meditação não era apenas uma técnica ou prática isolada, mas uma maneira de viver plenamente com atenção, compreensão e liberdade. Era uma abordagem para a investigação interior, para a compreensão de si mesmo e para a transcendência dos limites da mente condicionada. A meditação genuína, em seu entendimento, estava intrinsecamente ligada à busca da verdade e ao despertar de uma consciência mais profunda. Muito bem. Voltamos aqui, então, a ele. Aí, mais um princípio quinto é relacionamentos e conexão humana. Né? O que isso tudo influencia nos relacionamentos que nós temos? Krishnamurti tinha uma visão profunda sobre isso. Ele acreditava que a qualidade de nossos relacionamentos era um reflexo direto do estado da nossa consciência. O que faz sentido, né, gente? Ele enfatizava que para estabelecer relacionamentos saudáveis e significativos, era essencial que cada indivíduo se conhecesse profundamente. Ele defendia a importância do autoconhecimento como base para uma conexão autêntica com os outros. Eu acho que isso faz todo sentido. Como é que uma pessoa pode ter qualquer tipo de harmonia com o outro se ela não se conhece, né, gente? Segundo ele, sem essa consciência de si mesmo, nossos relacionamentos seriam baseados em projeções, que é o que acontece muito no amor romântico, expectativas e condicionamentos, levando a conflitos e limitações, com certeza. Krishnamurti também abordava a questão do apego nos relacionamentos. Então, ele argumentava que o apego era uma das principais causas de sofrimento humano. Ele convidava as pessoas a explorarem a natureza do apego e a considerarem como ele limita a liberdade e a possibilidade de uma conexão genuína. Krishnamurti encorajava a compreensão de que os relacionamentos verdadeiramente significativos não são baseados na dependência emocional, mas na liberdade e no compartilhamento mútuo.
Isso me lembra alguns ensinamentos de Thich Nhat Hanh também sobre isso. Além disso, Krishnamurti ressaltava a importância da comunicação autêntica nos relacionamentos. Ele enfatizava a necessidade de ouvir com atenção, sem julgamentos ou projeções, e de se expressar de forma clara e sincera, super importante. Acreditava que a verdadeira comunicação ocorria quando as pessoas eram capazes de se relacionar além das máscaras sociais e das defesas psicológicas, permitindo uma verdadeira troca de ideias e sentimentos, assim como ele mesmo se mostrou sem máscaras quando dissolveu a Ordem da Estrela. Krishnamurti também desafiava a ideia convencional de relacionamentos baseados na noção de posse e exclusividade. Ele convidava as pessoas a explorarem a possibilidade de relacionamentos livres de dependência e controle, onde cada indivíduo tivesse espaço para crescer e se desenvolver em sua totalidade. Isso é super moderno, gente. Em sua visão, relacionamentos verdadeiramente significativos surgiam quando havia um senso de igualdade, respeito mútuo e cuidado genuíno. Krishnamurti defendia que a verdadeira conexão humana não era baseada em interesses pessoais ou em busca de gratificação, mas em uma profunda empatia e compaixão pelos outros. Então, para Krishnamurti, a busca de relacionamentos autênticos e significativos era inseparável da busca de uma transformação interior. Ele acreditava que a verdadeira conexão humana só poderia ocorrer quando cada indivíduo se libertasse das limitações do ego, das divisões e dos condicionamentos mentais, abrindo espaço para uma profunda compreensão e amor incondicional. Em suma, o pensamento de Krishnamurti sobre relacionamentos e conexão humana nos convida a explorar a qualidade de nossa consciência, a nos conhecermos profundamente e a nos relacionarmos uns com os outros com autenticidade, respeito e empatia. Ele nos lembra da importância de transcender os padrões habituais de pensamento e comportamento condicionados, a fim de experimentar relacionamentos verdadeiramente significativos, enriquecedores e libertadores. E aí, por fim, o último das principais ideias, elas não se resumem, obviamente, nisso, de Krishnamurti, o desapego. Ele considerava o desapego um elemento fundamental na busca da liberdade e do despertar espiritual. Então, para ele, o desapego não se tratava de se distanciar emocionalmente das pessoas, não era nesse sentido, das coisas ou das experiências também, mas de uma profunda compreensão da natureza do apego e das limitações que ele impõe, algo que o próprio Buda ensinou já, nos seus primeiros ensinamentos. Então, Krishnamurti argumentava que o apego surge da busca de segurança, olha a zona de conforto aí, e satisfação nas coisas externas, como relacionamentos, posses materiais ou ideias. Então as pessoas se apegam a relacionamentos, às suas posses, às suas ideologias, ideias e tudo mais. Ele afirmava que ao nos apegarmos a essas coisas, ficamos presos em um ciclo de dependência, medo e insatisfação constante. É o mundo atual, com toda certeza. Então, para Krishnamurti, o desapego verdadeiro era um estado de liberdade interior no qual não buscávamos segurança ou prazer nas coisas externas. Ele nos convidava a questionar e a investigar profundamente a natureza do apego, a fim de compreendermos por que nos apegamos e como isso limita a nossa liberdade e nosso crescimento interior. Também enfatizava que o desapego não significava negar as emoções ou reprimir os desejos. Importantíssimo isso. Ele acreditava que era importante estar plenamente consciente de nossos sentimentos e desejos, sem nos identificarmos com eles ou nos apegarmos a eles. Ao observar e compreendermos as emoções e desejos sem julgamento, podemos desenvolver uma relação mais saudável com eles, permitindo que surjam e se dissolvam naturalmente. Além disso, Krishnamurti argumentava que o verdadeiro desapego não era um esforço ou uma prática que pudesse ser alcançada por meio da vontade pessoal. Ele afirmava que o desapego surgia naturalmente, quando compreendíamos profundamente a natureza do apego e vivenciávamos a verdadeira liberdade interior. Perfeito. Então, para ele, o desapego não significava se afastar do mundo ou se isolar das experiências da vida, mas sim estar plenamente presente no momento presente, sem nos apegarmos a conceitos, expectativas ou resultados. Ele enfatizava a importância de vivermos no presente, abertos para o fluxo da vida, sem nos agarrarmos ao passado ou nos preocuparmos excessivamente com o futuro. Ao cultivarmos o desapego, segundo ele,
nos libertamos das limitações da mente condicionada e nos abrimos para uma visão mais ampla da existência. Encontramos uma liberdade interior que não é dependente de circunstâncias externas e experimentamos uma profunda paz e contentamento. Em resumo, o pensamento de Krishnamurti sobre desapego nos convida a questionar nossos apegos, a investigar a natureza do apego e a buscar uma liberdade interior que não dependa das coisas externas. Ele nos lembra da importância de vivermos plenamente no presente, sem nos identificarmos com nossos pensamentos e desejos, e de nos abrirmos para a experiência da vida com uma mente aberta e desapegada. Muito bem. Dá para encontrar muito do Eckhart Tolle aí, né? Na verdade. Inclusive, ele influenciou muitos ao longo da vida dele. Até é difícil de determinar o alcance dessa influência do Jiddu Krishnamurti em vários indivíduos, né? Mas alguns a gente consegue identificar porque eles deixam claro. Por exemplo, Deepak Chopra, né, o famoso médico, escritor e defensor da medicina alternativa, ele tem mencionado a influência de Krishnamurti em seus ensinamentos sobre espiritualidade, meditação e consciência. Bastante lido no mundo de Deepak Chopra. O outro, né, que é esse que eu acabei de falar aqui, que eu mostrei o livro dele, é o Eckhart Tolle, autor de renome mundial, palestrante, né, sobre liberdade e consciência. O Eckhart Tolle ele tem expressado sua familiaridade com as ideias da Krishnamurti, a influência que elas tiveram em seu próprio despertar espiritual, gente. Olha só, que interessante. Então, recomendo para quem quer entender um pouco mais da influência que o Krishnamurti teve, né, na vida de alguns indivíduos, a leitura do Poder do Agora e outros livros dele. Outro, David Bohm, físico teórico conhecido por suas contribuições para a física quântica e sua colaboração com Krishnamurti na exploração da consciência e da percepção humana. E esse livro aqui dele fala sobre isso também. Totalidade, a Ordem Implicada, foi da editora Madras que publicou. Ele tem um bom resumo, né, da Totalidade, a Ordem Implicada, a teoria do Bohm e as influências do Krishnamurti aqui. Então recomendo para vocês também. Já dei 3 exemplos aqui, mas tem mais. Aldous Huxley. Quem é Aldous Huxley? Escritor e filósofo britânico, autor do famoso romance Admirável Mundo Novo, né? Ele foi um amigo próximo de Krishnamurti e incorporou algumas de suas ideias em seus escritos sobre espiritualidade e busca da verdade. Um outro que vai surpreender vocês, Martin Heidegger, filósofo alemão, né, muito influente. O Heidegger mostrou interesse nas ideias do Krishnamurti sobre a natureza da consciência e a busca pela liberdade interior. Por fim, Indira Gandhi, ex-primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi teve contato com o Krishnamurti e se envolveu com a organização que ele fundou, que é a Fundação Krishnamurti. Veja só, são só alguns exemplos, mas tem muitos outros. Esses são talvez os mais famosos. Mas eu não vou encerrar esse vídeo sem falar de algumas polêmicas, né, em que o Krishnamurti esteve envolvido, ou que de certa forma o cercaram, mas tem a ver muito com o seu ensinamento também, né? Começando pela questão da sociedade teosófica, né, o papel da sociedade teosófica nisso tudo. Bom, o Krishnamurti ele foi descoberto quando ainda era criança, né, pela Sociedade Teosófica, como eu falei, que é uma organização esotérica, filosófica, fundada por Helena Petrovna Blavatsky. Então ele foi proclamado instrutor do mundo, preparado para se tornar o líder messiânico da Sociedade Teosófica, né? Mas quando ele tinha 34 anos, então em 1929, ele surpreendeu a todo mundo dissolvendo a Ordem da Estrela do Oriente, né? E essa ruptura causou controvérsia, desilusão entre seus seguidores e aqueles que esperavam que ele desempenhasse um papel religioso e espiritual específico. Outra polêmica é a rejeição de mestres espirituais, inclusive os mestres da Fraternidade Branca, que era a grande crença da sociedade teosófica e ainda é até hoje. Então, Krishnamurti era conhecido por sua atitude desafiadora em relação aos mestres espirituais e gurus. Ele deve ter visto tanta hipocrisia dentro da sociedade teosófica, gente, que não me admira ele ter adquirido essa tendência no pensamento, que eu compartilho com ele. Então ele criticava a dependência dos discípulos em relação aos mestres, uma crítica que eu também faço até no budismo tibetano, argumentando que isso limitava a liberdade e a busca pela verdade. Sim, limita completamente. Essa postura causou descontentamento entre aqueles que acreditavam na importância de um guia espiritual ou líder carismático. Aí vocês imaginam a quebra que foi, né? Uma polêmica sobre casamento e relacionamentos aqui.
Krishnamurti optou por permanecer solteiro durante grande parte de sua vida. No entanto, em 1969, ele se casou com uma americana chamada Mary Zimbalist. Esse casamento gerou alguma controvérsia, uma vez que alguns seguidores consideraram que ele estava indo contra seus próprios ensinamentos sobre desapego e liberdade de relacionamentos, o que eu acho que não tem nada a ver. Como ele mesmo dizia, liberdade, simplesmente observando o que acontece, e de repente ele observou aquela situação na conexão com a Mary Zimbalist e ele achou que era possível. Não tem por que não. Existe totalmente clareza para mim quanto a essa questão, né, gente? Uma abordagem direta e desafiadora, uma outra questão polêmica do Krishnamurti, porque ele era conhecido por essa abordagem, né, em relação a questões espirituais, existenciais. Ele confrontava as crenças estabelecidas, questionava a autoridade, o que causava desconforto em algumas pessoas que preferiam abordagens mais convencionais e confortáveis, né? E aí tem um artigo que foi escrito pelo Carlos Cardoso Avellini, irmão do Lama Padmasambhava, que se chama Alfredo Avellini, chamado Krishnamurti e as Ilusões Bezantianas. O Avatar nem sempre mostrava em público seus reais pensamentos, que eu vou deixar linkado aí para vocês depois, em que ele fala mais algumas coisinhas sobre aquele imbróglio da sociedade teosófica e da dissolução da Ordem da Estrela do Oriente, para a gente poder encerrar esse vídeo, que eu acho bem interessante algumas colocações dele aqui. Então Krishnamurti foi cuidadosamente educado por Annie Besant e Charles Leadbeater para ser o avatar da nova era. E eles foram quase obsessivos em relação a isso. Eu diria que eles foram obsessivos, na verdade. Na vida adulta, porém, Krishnamurti rejeitou por completo os ensinamentos dos dois e nunca demonstrou interesse pela pseudo-teosofia bezantiana. Gostei da expressão, pseudo-teosofia bezantiana, né? Tampouco prestou atenção à teosofia original ou à sabedoria clássica. Em vez disso, tornou-se um pensador que estranhamente denunciava como errado o próprio ato de pensar. O professor indiano P. Krishna foi sobrinho de Radha Burnier, que presidiu a sociedade teosófica em Adyar durante décadas. Seguidor ardoroso de Krishnamurti, P. Krishna contou um diálogo que ele teve com um amigo sobre como fora educado por Charles Leadbeater e Annie Besant. P. Krishna escreveu: certa vez um homem disse a Krishnamurti que ele havia tido muita sorte por ser educado na sociedade teosófica tendo professores como Leadbeater e Annie Besant. Ele respondeu: sim, tive muita sorte de ter professores como eles. E o homem acrescentou: nós não tivemos tanta sorte, precisamos ser educados em instituições convencionais. De que modo podemos encontrar a verdade? E ele respondeu: caro senhor, eu tive sorte porque tudo o que eles me diziam entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então essa é, em poucas palavras, a avaliação que Krishnamurti fez da filosofia de Annie Besant e da influência dela sobre ele. Muito bem. Em seu artigo, P. Krishna desenvolve uma interpretação artificial e politicamente correta das palavras de Krishnamurti. Tais explicações e justificativas não têm interesse para nós. Krishnamurti era capaz de falar por si mesmo. Suas próprias palavras são muito claras e ele sabia do que estava falando. O desabafo de Krishnamurti sobre a educação recebida de Besant e Leadbeater é a ponta de um iceberg que, por razões políticas, ele preferia manter submerso sob as águas. Deve ter acontecido muito mais do que ele pôde falar, né, gente? Krishnamurti não tinha admiração alguma pela fraude pseudo-cristã fabricada pelos líderes da sociedade de Adyar. No entanto, deixava-se ficar como cômodo beneficiário dela. Em seu bem documentado livro Krishnamurti, The Years of Awakening, a autora britânica Mary Lutyens transcreve parte de uma carta de 1922 escrita por Jiddu Krishnamurti para sua íntima amiga Lady Emily, portanto ainda 7 anos antes da dissolução da Ordem da Estrela, né? O fragmento mostra como Krishnamurti temia revelar em público o que realmente pensava dos líderes teosóficos e de sacerdotes, como Leadbeater, a quem ele considerava tolos. Veja que já fazia muito tempo que ele estava formando essa ideia. Krishnamurti assistiu a missa da Igreja Católica Liberal que foi oficiada pelo próprio bispo Charles Webster Leadbeater. Antes aqui uma pausinha, o que é a Igreja Católica Liberal? Para não ser muito longo em explicar isso, né, é uma igreja que se afastou da Igreja Católica há já alguns séculos, estava meio que morrendo e que o Leadbeater acabou entrando, né, para essa Igreja Católica aí
e deu uma renovada nela, só que praticamente teosofizou a Igreja Católica Liberal. Então ela ficou sempre associada praticamente à sociedade teosófica. Então ficou uma coisa muito estranha. Por isso que é muito comum os membros da sociedade teosófica fazerem, que tem um viés cristão, fazerem parte da Igreja Católica Liberal. Né? Bem complicado. Um dia eu poderia falar alguma coisa sobre isso, embora não conheça tanto o interno da Igreja Católica Liberal, mas convivi com um bispo, entre aspas, da Igreja Católica Liberal, poderia falar algumas coisas. Para mim é uma bizarrice. Bom, mas continuando o texto do Carlos Cardoso Avellini, na época, Krishnamurti estava sendo treinado para fazer o papel de Senhor Cristo na tragicomédia pseudo-teosófica da Volta de Cristo, dirigida por Leadbeater e Annie Besant. A paródia só terminou quando o Avatar abandonou definitivamente a Sociedade de Adyar em 1929. Em sua carta para Lady Emily, a mãe de Mary Lutyens, Krishnamurti escreveu o seguinte desde a cidade de Sydney, na Austrália. Domingo pela manhã fui até a Igreja Católica Liberal e Leadbeater era o sacerdote encarregado. Ele fez tudo muito corretamente, mas você sabe que não gosto de rituais e não aprecio toda aquela parafernália com todas aquelas orações e com as pessoas erguendo-se e abaixando-se, os trajes, etc. Mas não vou atacar isso. Algumas pessoas gostam de fazer essas coisas, que direito tenho eu de atacá-las ou desaprová-las? A missa na igreja durou 2 horas e meia e o tédio era tamanho que eu estava quase desmaiando. Acho que demonstrei isso. Devo ter cuidado para que eles não me interpretem mal, caso contrário terei problemas. Eles são como gatos e cachorros a respeito deste assunto da igreja. De qualquer modo, são tolos. Os seus exageros e a falta de tato são causas de problemas aqui. Mary Lutyens acrescentou que as palavras acima resumem a atitude de Krishnamurti em relação à igreja. Infelizmente, na época, em 1922, ele era muito tímido e não tinha força de caráter suficiente para fazer uma clara declaração de princípios. Na verdade, Krishnamurti manteve a infeliz paródia de Cristo católico liberal durante 7 anos ainda, até agosto de 1929. Pois é, gente. Que coisa. Mas, felizmente, gente, ele se libertou disso. Dá para vocês imaginarem, como eu falei no início do vídeo, uma criança indiana pobre, raquítico, como eles diziam lá. O pai foi trabalhar na sociedade teosófica, o filho vai junto, e aí daqui a um momento os místicos, os videntes da sociedade teosófica, Leadbeater e Annie Besant, põem o olho naquela criança, praticamente o adotam, espiritualmente falando, imaginam lá, tiram lá da Voices of Your Head, vozes da sua cabeça, que ele é o próprio Cristo, Avatar, Maitreya, sei lá o quê, e aí começam a criá-lo desta forma, para que ele represente isso. Qualquer semelhança, gente, me permitam uma crítica bem pesada, qualquer semelhança com uma forma como crianças no budismo tibetano, que são os tulkus, considerados reencarnações de mestres, de budas, de bodhisattvas, que também são retirados de suas famílias em tenra idade, são criados com essa expectativa, não é mera semelhança. Infelizmente é uma parte do guruísmo do Oriente. Parece que Leadbeater e Annie Besant foram muito contaminados, doentiamente contaminados por essa febre do guruísmo oriental, e deu no que deu. Mas, felizmente, pelo que me parece, Krishnamurti tinha mais capacidade do que o próprio mestre que eles queriam que ele fosse. E saiu desse imbróglio, saiu dessa palhaçada, desse teatro, dessa paródia do Cristo, como eu disse o Carlos Avellini, e aí pôde nos brindar durante o resto de sua vida, de 1929 até 1986, então por 56, 57 anos, pôde nos brindar com ensinamentos realmente não duais, que vão além daquilo que os ritualismos ensinam, além das autoridades, além dos gurus, além dos mestres. Ou seja, ele praticou uma espiritualidade filosófica de fato e é um dos grandes inspiradores da minha busca espiritual também, desde os meus 15 anos, pelo menos. Era isso que eu pretendia apresentar para vocês, o quanto foi importante, para mim o Krishnamurti nessas contestações inicialmente, e que balizou a minha vida desde então. E que baliza também algumas ideias desse canal aqui nisso tudo, gente?
Bom, espero que para quem conhece Krishnamurti tenha ficado claro qual era o pensamento dele mesmo nesse resuminho. E para quem nunca ouviu falar no Krishnamurti, também sirva para entender quem ele era. Né? A ideia foi essa mesmo. Mesmo nesse vídeo de 1h15 aqui praticamente. Gente, quem gostou desse vídeo, por favor, dê aquela curtida, se inscreve no nosso canal se não é inscrito ainda. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito. Compartilhem esse vídeo com os colegas de vocês que gostam desses assuntos. E se quiserem fazer um Pix em qualquer valor, aqui está a minha chave Pix, paystackle@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Agradeço mesmo. É assim que a gente vai continuando o nosso projeto aqui, que é o Projeto Consciência. Quem quiser me seguir nas redes, né, pode interagir lá pelo Instagram, @paystackle, ou então lá pelo Twitter, _paystackle, ou pelo facebook.com/canal Paulo Stackle, aqui youtube.com/Paulo Stackle, e também podem me mandar e-mail para paystackle@gmail.com, mandando dúvidas, sugestões, ideias para vídeos, filósofos espirituais de quem a gente possa fazer vídeo semelhante a esse que eu fiz hoje aqui, que é uma ideia que eu quero colocar em prática a partir de agora, porque tem vários que eu admiro, então seria interessante dar esse resuminho para vocês. Eu digo resuminho, que embora 1h15 aqui, com toda a vida dessas pessoas é um resuminho mesmo, foram vidas de décadas de ensinamento, então esse é um bom exemplo aqui, né? Ok? Era isso que eu tinha para vocês, espero poder contar com o apoio de vocês sempre. Até o nosso próximo vídeo, então, pessoal.